Opa, tudo bem? Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você veio em busca de aprender algo mais sobre liderança, ou melhor ainda, se você está nos primeiros passos como líder, talvez aqui você esteja buscando quais ou como dar esses primeiros passos. Enfim, o ponto é que se você está vindo aqui no meu canal pela primeira vez, eu queria me apresentar. Meu nome é Elmer e eu gostaria também de fazer um convite para você. Se inscreva no canal e ao final desse vídeo, se ele te fez sentido real, curte, deixe um comentário e compartilhe. Afinal, o conhecimento ele só é válido quando a gente distribui ele. E pensando pela questão de liderança, um bom líder ele ajuda as pessoas, ele direciona as pessoas para os seus objetivos. Contanto, um líder extraordinário, aquele fora da média, ele busca desenvolver realmente as pessoas com o intuito de transformar, ajudar as pessoas a atingirem o seu máximo potencial. E a melhor maneira de fazer isso é distribuindo o que se conhece, o que se sabe. Então, se esse vídeo fizer sentido para você, compartilhe esse vídeo com quem você gostaria que tivesse acesso a um conteúdo que fizesse ele crescer ainda mais. Ok? Mas agora é hora de aprender. Vamos lá? Desdobrando um objetivo. Vem cá, o desenvolvimento de quem trabalha na sua equipe é simplesmente a chave para crescer os resultados. Se uma empresa é feita de pessoas, é aí que deve estar nossa atenção, nossa energia, nas pessoas. Para fazer esse desenvolvimento, a chave de tudo é se preocupar mais com a pessoa como um ser humano do que com o número. Percebe? Tratar as pessoas como pessoas, que são, ao invés de máquinas, que às vezes inconscientemente a gente acaba fazendo, tratando elas, principalmente quando a gente está no papel de líder. Para transformar esses pensamentos, ou essa filosofia de trabalho em ações, basta seguir essa linha de raciocínio que eu trago aqui para vocês e que eu espero que ajude. O primeiro passo, o líder precisa se compreender antes de liderar alguém para atingir o máximo potencial que o colaborador tem a oferecer. E como fazer isso? Através de autoconhecimento, saber quem é você. Engraçado que ninguém dá bola para isso, ou pelo menos não a maioria. Tanto que em entrevistas, quantas e quantas pessoas ficam totalmente perdidas quando a gente faz duas simples perguntas. Quais são suas qualidades? E quais são os seus pontos de melhoria? Simplesmente as pessoas não sabem o que responder, porque não se conhecem. E isso é o básico do autoconhecimento. É preciso de muito mais que isso para você se autoconhecer melhor. O segundo passo, entender as suas crenças. Crenças, aquilo que temos como verdades absolutas. Ou elas nos limitam, ou elas nos impulsionam, nos fazem crescer. Detalhe aqui é que não é tão fácil assim entender quais são os que nos vêm bloqueando e quais estão nos fazendo crescer. Mais complexo ainda é transformar essas crenças limitantes em fortalecedoras ou impulsionadoras. É uma segunda fase do autoconhecimento. Por terceiro, ninguém está aqui à toa nesse mundo. O próximo passo é saber a sua missão. Não faz sentido a gente nascer, crescer, envelhecer e morrer sem deixar nenhuma marca na Terra. Cada um tem uma qualidade ímpar e que serve para potencializar o próximo, a pessoa que está do teu lado. Então, quando se descobre essa qualidade, nosso dever é usar essa qualidade para cumprir a nossa missão aqui na Terra, ajudando os outros. Geralmente tem a ver com algo que você, quando faz com maestria, leveza, prazer, se sente realizado em fazer isso. É o que a gente costuma chamar de trabalhar naquilo que a gente ama. Quarto passo,
uma missão para um fim. A missão ela é um meio de transporte, vamos pensar assim, para que você cumpra o seu propósito. Nesse estágio, você tem plena compreensão da marca que você quer deixar para as próximas gerações. Entenda, essa marca é seu legado. Não é apenas uma coisa grandiosa. Um propósito pode ser um legado de família, como pode ser também o legado de uma nação. O tamanho não importa, mas a mudança que esse legado gera e vai continuar gerando geração após geração. Claro que isso tudo é um resumo. Existe um passo a passo para se trilhar esse caminho que é árduo e recompensador demais. Não pense que todos os líderes que estão no mercado sabem disso. Ou então, por mais que saibam, nem todos querem aplicar isso. O que muda então saber e não saber isso? Veja bem, a qualidade de seus resultados, a sua qualidade de vida e a qualidade de vida das pessoas que você interfere diariamente. O interessante é que mesmo não sendo líder, também interferimos na vida das pessoas à nossa volta. Mas isso já é assunto para um outro dia. Porém, nem só de desenvolvimento humano se faz um líder. Óbvio, claro. Qualquer líder, ele precisa conhecer a parte mais racional de toda essa conversa que a gente está falando aqui, das ferramentas de administração e de gestão de pessoas. Eu vou trazer aqui alguns exemplos dessas ferramentas para você se situar. Algumas delas são, por exemplo, descrição de cargos, mapa de competências, as próprias ferramentas de qualidade, Chical, Pareto, fluxograma, etc. Feedback, o feedback 360, pesquisa de clima, etc, etc, etc. Essas são algumas das ferramentas. Mas nenhuma dessas que eu comentei vão ajudar o líder se ele não saber exatamente para onde ele está correndo, se ele não conhecer exatamente o objetivo, se ele não tiver uma direção, um norte. E é nessa hora que você pensa, isso é simples, é só correr para melhorar o indicador que você é mais cobrado. Não está errado pensar assim, de maneira alguma. Afinal, a expectativa da direção é que você tome conta de suas responsabilidades como líder, da sua equipe, é claro, e que é a principal de fazer a sua equipe cumprir com os deveres básicos, atingindo as metas. Mas a questão aqui é como tornar as atividades que precisam ser feitas claras e direcionadas para um objetivo. Como conectar ação e meta, ação e objetivo. Lembrando que quando falamos em objetivos, a gente está se referindo dentro de um período talvez de um ano. Pelo menos é como a maioria das empresas trabalham. Contudo, para a alta direção chegar nesses objetivos anuais, eles já trabalharam muito para ter esses números e apresentá-los para a equipe de gerência e de supervisão. O que eu estou perguntando aqui no português bem claro é como você vai desdobrar o resultado de um ano para cada mês. E não estou falando de dividir os valores dos objetivos. Eu estou falando de criar uma escada de ações para atingir o objetivo. Confuso? Vamos lá. Acompanhe esse raciocínio comigo. Imagina uma escada sem paredes em volta, em cima, somente a escada. Além disso, essa escada ainda precisa ser construída. Ela só tem o último degrau, que por sinal é onde está o seu objetivo final, o objetivo da equipe. Você precisa, na verdade, construir degrau por degrau para unir os dois pisos, que é onde você está e aonde você deseja chegar. Tá ficando um pouco mais claro? Cada degrau é o que chamamos de metas. Seu objetivo, ele deve ser desdobrado em pequenas metas, em períodos menores, que nessa situação pode ser de mês em mês, já que a gente está considerando um período de um ano no total. Assim,
comunicação das ações a serem realizadas pela equipe ficarão muito mais palpáveis, atingíveis. Para construir essa escada, vou convidar você a conhecer uma ferramenta para te auxiliar isso. O que você precisa fazer aqui é criar um plano macro e depois vir reduzindo dia a dia para saber exatamente o que precisa fazer e também qual resultado precisa atingir para no final das contas chegar no resultado. Essa tática, ela tem como principal objetivo evitar que a equipe trabalhe por um período muito longo sem a sensação de vitória. E para garantir que a direção desse plano está certa, para que no meio do caminho você não acabe desviando. Assim, você não corre o risco de chegar lá em dezembro e perceber que todo o trabalho que foi feito durante um ano inteiro não gerou o resultado que deveria, porque não estava claro o suficiente do que precisava ser feito. Então, chega de conversa e vamos lá. Vamos iniciar aqui a utilização dessa ferramenta. O primeiro passo: uma folha em branco, desenhe uma escada. Uma escada normal. Cada degrau ela vai representar o espaço de tempo que você dividiu. Se você tiver um flip chart, quadro branco ou algo do gênero, ainda melhor, certo? Cada degrau representa o espaço, o período de tempo que você determinou. Segundo passo: escreva o objetivo no último degrau e defina uma data. Lá em cima, o último degrau. Terceiro passo: escreva o seu estado atual antes do primeiro degrau e escreva a data do início desse plano, ou seja, a base, ok? Quarto passo: coloque sua atenção no objetivo, no último degrau e se concentre nele. Coloque algumas informações que tornem o objetivo mais claro. Alguns detalhes ou evidências que vão auxiliar você a perceber que atingiu esse objetivo. O quinto passo: com foco no objetivo, faça a seguinte pergunta para você mesmo: o que eu fiz exatamente ou especificamente antes de chegar nessa posição? Essa posição é o objetivo. A resposta você anota no degrau anterior. Essa é a ação que te levou a alcançar o objetivo, a última ação. Para que fique ainda mais claro, talvez faça mais sentido você criar uma meta, que na verdade é a parte do objetivo. Você precisa conquistar essa meta para atingir o objetivo final. É algo meio inevitável. Você vai precisar passar por aquele caminho. Sexto passo: você vai repetir o quinto passo até chegar no seu estado atual. Lembrando que em cada degrau você estipula uma meta. Assim você vai definindo ação após ação a meta que você deveria atingir. Além disso, para facilitar a construção dessa escada imaginária, você pode usar a ferramenta Smart em cada degrau para tornar ainda mais claro. A utilização dessa ferramenta vai criar a necessidade de você determinar uma meta, além de fortalecer mais 4 outros pontos que não podem faltar em um planejamento: evidências, ações, relevância e prazo. Nesse vídeo, aqui no canto, eu explico como utilizar a Smart. Que tal se a gente acompanhar esse vídeo nesse momento? Eu vou expandir a tela aqui para você acompanhar e relembrar ou aprender, caso você ainda não conheça a ferramenta Smart. Eficiente, mais eficaz. Levar a sua equipe e coordenar a sua equipe a atingir o objetivo final de uma forma mais consistente. É para isso que a ferramenta Smart serve. E como que a gente pode começar a trabalhar, a explicar essa ferramenta? Bom, Smart vem do inglês, né? Inteligente. E eu acho que, no contexto da história, esse nome para essa ferramenta ela se encaixa muito bem. Porque a hora que você percebe, talvez ela esteja trazendo o significado de aquelas pessoas que fazem o que podem, como podem, onde podem, da forma que podem. Como se, independente do que aconteça, eu vou dar um jeito. E eu acho que se encaixa muito bem nesse contexto essa ferramenta.
Eu não vou aqui entrar em detalhes de quem fez, quem criou essa ferramenta. Vamos partir logo para a sacada. Aplicar ela na prática e resolver problemas realmente. Mas, se fizer sentido para você pesquisar quem é o pai dessa ferramenta, quem criou essa ferramenta, deu origem a essa ferramenta, ele é considerado o pai da administração moderna. O nome dele é Peter Drucker. Vale a pena depois você procurar conhecer um pouco mais, inclusive a partir disso você vai conhecer muitas outras ferramentas que também podem te ajudar. Mas voltando ao foco. Smart. O que vem a ser a ferramenta Smart e, além de tudo, como usar essa ferramenta? A partir daqui, para ficar mais fácil a compreensão, eu vou jogar na tela a imagem da estrutura da ferramenta e eu vou fazendo os comentários conforme a gente vai evoluindo no conhecimento aqui da ferramenta, ok? Então vamos lá. Está aqui a imagem, a estrutura de como é formada a ferramenta Smart. O S, ela vem de specific, ou seja, específico. O que vem a ser esse específico? O que exatamente eu tô querendo saber no S? Aqui você deve especificar com clareza, nos detalhes, se preciso até desenho, qual é a meta. Qual é a meta que você vai trabalhar? Depois disso, a gente passa para a letra M. A letra M está relacionada com mensurar. Coloque quantidades, coloque números, dados, coloque medidas, quantifique a sua meta. Depois a gente parte para a letra A, que é atingível. Seria o como fazer. Nesse momento, digamos que seria a parte do plano em que você vai colocar o passo a passo. O que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que fazer depois? E depois? Com foco total no que você definiu como meta, na letra S, no específico. Você tem que manter concentração total nessa meta. Senão o seu plano vai transformar num gigante. Lembre-se que são pequenas, a Smart vai ser utilizada aqui nessa explicação para conquistar pequenas metas, um degrau de cada vez. Então, você deve focar o como fazer exatamente nessa pequena meta, na sua definição específica de meta no S. Então, ali no A você vai responder o como fazer, como chegar lá, como será viável fazer isso acontecer, certo? Depois a gente parte para o R, de relevante. Que vem a ser o R? O R é o porquê. Aqui é uma coisa interessante. É um valor mais profundo daquilo que você está fazendo. Como assim, Elmer? Um valor mais profundo? Qual a importância, qual o significado que tem para você ou que tem para sua equipe atingir essa meta? Ah, mas o significado de atingir essa meta é que é subir um degrau para atingir o nosso objetivo. E o que mais? Será que talvez você consiga entender o porquê do que você faz? Por que fazemos o que fazemos? Essa é a verdadeira questão aqui. Qual a relevância disso tudo que você está fazendo? Qual a importância, o significado que tem isso para você e para sua equipe? Mas de uma maneira profunda, não superficial como atingir um objetivo, receber um salário, receber uma promoção. Isso é consequência básica, mas qual que é o sentido de realização que tem para você a hora que você alcançar essa meta? E por fim, o T, que é de tempo. Aqui você vai definir os prazos. Determine limites.
qual é o máximo de tempo que você vai trabalhar para atingir essa meta. É necessário. A ação, ela só tem a sua eficiência, a sua eficácia, quando se tem datas, quando se tem prazos, porque senão fica muito ao léu. Eu acho que fica mais parecido com aquela frase que quando você não se sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Isso até é um comentário no filme de Alice no País das Maravilhas, mas veja bem, realmente, se eu não sei para onde eu vou, ficar aqui para mim já serve, eu não tenho objetivo nenhum. Se eu não coloco data, fica muito vago. Eu não tenho limite para fazer, então eu posso fazer tanto hoje quanto eu posso fazer daqui 3 anos, ou 4, ou 5. Eu não coloquei limite. Então é por isso que é tão importante. Enfim, mas existe um detalhe. Agora que a gente já terminou a parte teórica da ferramenta, existe um detalhe que a gente tem que deixar claro. Qual que é esse detalhe? Talvez não seja nenhum detalhe. Esse detalhe é uma questão, inclusive, até é um ponto-chave. Como a gente está falando que a Smart ela é utilizada para realizar e atingir pequenas metas, degrau a degrau, a gente precisa ter claro qual que é o objetivo final. Senão, qual sentido faz? Então eu peço para você, antes de você iniciar a Smart, esclareça, ou pelo menos refresque a memória de todos, inclusive a sua, aonde vocês querem chegar. Qual que é o objetivo final? Qual que é o ápice? Imagine, isso até para te ajudar, imagine realmente uma escada, os degraus, e lá em cima, no topo dessa escada, no final dela, está o objetivo, o ápice que vocês precisam atingir. Olhando para ela, você vê aqueles degraus e você começa a verificar e avaliar, tá, para mim chegar lá, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo outro, eu preciso fazer aquilo outro, eu preciso fazer aquilo outro. Suponhamos que o meu objetivo final seja viajar para a praia. Bom, chegou o dia, estou lá pronto para ir para a praia. O que eu tenho que fazer primeiro? Bom, para chegar na praia, o que eu tenho que fazer? Carregar o carro. O que eu tenho que fazer por segundo? Abastecer o carro. O que eu tenho que fazer por terceiro? Passar no mercado e comprar tudo que eu tenho que comprar. E depois, pegar a chave do apartamento. E depois, pegar a estrada. E depois... Entendeu? Tem que ser específico. Por isso que cada degrau eu vou utilizar alguns mais. Mas eu tenho que ter em mente qual é o objetivo final para eu conseguir enxergar os degraus, certo? Tenha isso em mente. Enfim, antes da gente finalizar, eu quero entregar aqui para você a gente trabalhar com a ferramenta, fazer um teste, colocar na prática. Talvez isso vai esclarecer algumas dúvidas que talvez tenham ficado para você, certo? Então, eu convido você que agora eu vou jogar de novo a imagem aqui da ferramenta e a gente vai trabalhando ponto a ponto. O objetivo, o ápice aqui, vamos imaginar que a gente trabalha numa fábrica, numa indústria. E o objetivo, um dos objetivos da minha equipe nesse ano é reduzir o refúgio, reduzir as perdas, reduzir peças que vão ser jogadas fora, vão ser descartadas. Esse é o meu objetivo. Então vamos lá. O objetivo, redução de refúgio. Qual que vai ser o meu S? Qual que vai ser o meu específico no primeiro degrau? Imagine lá, estou no primeiro degrau. O último, a parte de cima, lá, né, o final da escada é redução de refúgio. O primeiro degrau, estou lá embaixo. O meu S. O que eu tenho que fazer para reduzir o refúgio? O meu S nesse caso, analisar de onde surge esse refúgio. Eu preciso saber onde esse refúgio começa. Então, esse primeiro degrau vai ser voltado para análise. O meu específico aqui, eu estou buscando entender de onde surge esse refúgio. Ok, já temos o específico.
Aí eu vou partir para o N. Vamos começar a colocar números aqui. E fiz as análises ali, pesquisei e fui encontrando alguns dados. E os dados foram que 30% da produção diária no início desse semestre está sendo jogado fora. 30% da produção, ou seja, o refúgio nesse primeiro semestre está na casa dos 30%. Depois, agora, 3 meses depois, a gente reduziu para 10% de refúgio. Esse foi os dados básicos que eu identifiquei. Então, quais foram os dados aqui realmente? 30% de refúgio diariamente durante os 6 primeiros meses e agora, 3 meses depois, ou seja, totalizou em uns 9 meses, a gente reduziu para 10%, ou teve uma queda de 20%. Percebeu a quantidade de dados que a gente encontrou aí? Tá, vamos continuar. Vamos para a letra A agora. O como. Então vamos aqui focar. Se lembra que a gente tem que focar no específico. Analisar de onde surgiu o refúgio. Como que eu faço para analisar de onde surgiu o refúgio? Então, primeiro passo, buscar entender o que houve de diferente há 9 meses atrás. Se lembra? São 6 meses, depois mais 3, certo? Então, 9 meses atrás, o que aconteceu diferente? Recebemos alguma máquina nova? Houve substituição de colaboradores? Teve falta de equipamento? Troca de matéria-prima? Etc, etc, etc. Houve alguma mudança dos padrões que a gente costuma trabalhar? Resumidamente é isso. Segundo, criar planilhas para facilitar a gestão visual. Tudo que for relevante deve ser expresso por gráficos, identificando os principais problemas que causam refúgio. Então eu vou pegar todos os dados que eu estou encontrando no primeiro passo e vou jogando isso em gráficos, para que todo mundo consiga enxergar, inclusive eu. Por que isso ajuda? Quanto mais sentidos eu utilizo, quando eu estou falando de sentidos visão, audição, tato, quanto mais sentidos eu utilizar, mais fortalece a minha compreensão. Então nesse caso aqui, eu já estou utilizando o tato porque eu estou escrevendo. Eu estou utilizando a visão porque eu estou vendo. E as conversas que a gente tem entre a equipe, obviamente estou usando a audição, já são 3 sentidos. Isso já começa a facilitar. Quando eu jogo as minhas ideias no papel, elas automaticamente se organizam. Então, eis o objetivo de colocar tudo em gráficos. Então, o 3. O terceiro passo é criar 2 equipes multifuncionais para levantar dados mais específicos do aonde vem surgindo os refúgios. Esses dados mais específicos, o que é? Tipo de problema, se a indústria que a gente está analisando trabalha em 3 turnos, qual é o turno que está dando mais problema. Então, a gente passa a letra E. Questão da relevância. Aqui eu elaborei um exemplo e espero que você consiga ter uma ideia com relação à importância. Então, o que é relevante aqui entender, compreender e chegar a resolver essa questão de identificar de onde surge o refúgio? A empresa ela tem como um dos valores respeitar o meio ambiente. Sendo assim, quanto menos gera resíduo, menor é o impacto gerado ao meio ambiente. Ou seja, é primordial que ocorra, que consiga encontrar definitivamente de onde está surgindo o refúgio para dar o próximo passo. Outra questão é sobre a missão, que é de elevar o potencial humano, colaborando para o seu desenvolvimento. Logo, se a gente reduz as perdas, foi graças ao desenvolvimento de competências ou o aprimoramento dessas competências para as equipes que trabalharam ou que trabalham diretamente com isso. A redução de custos é um aumento dos lucros
e o aumento dos lucros, na verdade, são consequências desses fatores. O principal aqui, qual a relevância de resolver essa situação, é o grau máximo de importância e significado, é elevar o potencial do ser humano, ou seja, fazer com que os funcionários, os colaboradores dessa empresa aprendam e cresçam com isso e buscar redução no impacto ambiental. E por fim, a gente chega na letra T, de avaliação, na verdade, de definição de limites, de tempo no caso, né? As ações devem ser distribuídas para que os resultados sejam entregues em 15 dias. Ou seja, as 3 ações que a gente definiu lá na letra A, elas têm que ser distribuídas de forma a atender esse limite. Tem 15 dias para entregar o resultado final, que é de onde surge o refúgio, que é a meta específica que a gente definiu na letra S. Perceberam que a todo momento, a cada pergunta, a cada questão, a cada passo que se dá, o foco do que foi colocado na letra S em específico, ele não é perdido. A meta aqui é analisar de onde surge o refúgio, descobrir de onde surge esse refúgio, as ações, o tempo, a relevância, o como atingir isso, é só ali, é olhar, toda a energia é colocada nesse ponto específico. Uma coisa que eu chamo a atenção aqui, um ponto interessante, é a questão da relevância. Entender o porquê que você está fazendo aquilo é justamente o que vai delimitar o grau de comprometimento da equipe. O seu grau de comprometimento, o grau de comprometimento da pessoa que está trabalhando junto com você, pois é o que define, é o que dá estrutura para você enxergar qual que é o propósito dele dentro da empresa, qual que é o propósito da empresa. Então, extremamente importante a questão da relevância. É o que vai gerar o comprometimento de encontrar e resolver a situação na qual a gente está se propondo a solucionar. Bom, essa é a ferramenta Smart. Enfim, agora você tem um controle mais claro sobre as suas tarefas. Mas ainda não é o suficiente. Você precisa desdobrar suas ações até que chegue no dia a dia. Você pode achar que é exagero. Contudo, se lembra de quando usei o exemplo de chegar no final do ano e notar que todo o trabalho não foi suficiente porque você não conseguiu atingir o objetivo? Pois é, não desdobrar para ações diárias só vai reduzir essa frustração de um ano para um mês. E garanto que ninguém da equipe vai estar afim de trabalhar durante o mês inteiro e chegar lá no final do mês, no dia 30, no dia 31, e notar que não foi o suficiente. Porque faltou algo que às vezes poderia ter sido feito com um pouco mais de empenho, ou atenção, ou calma, enfim. Detalhar até o máximo possível para que o seu planejamento tenha consistência é crucial para o resultado da sua equipe. Além do que, essa proximidade com a sua equipe, pelo acompanhamento, pelo desenvolvimento dessa estratégia, vai gerar ainda mais conexão entre vocês. Isso estabelece ainda mais confiança. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma e que você possa aplicar essa ferramenta o quanto antes com a sua equipe. Tchau, tchau!